Nesse vídeo, a entrevista é com Rosana Barroso, a presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, debatendo os motivos que levaram tão poucos jovens de 16 e 17 anos a terem vontade de tirar o título de eleitor. Esses jovens perderam a perspectiva no futuro. Muitos deles talvez achassem que, poxa, só mais um voto, só um título, eu não vou mudar nada. Eu acho que o ataque à democracia que a gente vive nesse momento também assusta e desanima muitos jovens brasileiros. A esquerda precisa apostar em figuras jovens, né, como figuras potentes e importantes para a reconstrução do nosso país. Se a gente não estiver disposto a ouvir a juventude negra, o povo negro brasileiro, não tem como. Porque é justo que a gente se indigne que não tenha gente como nós. É justo que a gente queira estar do outro lado da mesa. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre esse esforço para fazer com que a garotada, os adolescentes de 16 e 17 anos em especial, corram para tirar o título de eleitor, porque o prazo já está acabando. Então, antes de começar o papo, eu vou lembrar aquele pedido de sempre para você curtir esse vídeo, para você acionar o sininho e para você seguir o canal, ser um assinante do canal, para a gente continuar fazendo conteúdos de linha progressista que quebra um pouco essa linha de discurso de ódio e extrema-direita do YouTube. Eu estou aqui, então, para bater um papo com a Rosana Barroso, que é presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E tá com. A entidade também está com uma campanha para tentar esclarecer e incentivar os adolescentes a tirarem o título de eleitor. Tudo bem, Rosana? Oi, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Como fui apresentada, sou Rosana, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, estudante, e em breve a primeira da família na universidade, e a gente tem tocado, sim, essa campanha muito importante. É um prazer conversar sobre isso com vocês. Maravilha. Rosana, a primeira pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão. O que você acha, na sua avaliação, você que é jovem, que está perto dos adolescentes também, dos secundaristas, que estão nessa faixa de idade, 16, 17 anos, o que você acha que levou a um número tão baixo de jovens que tirou o título de eleitor? A gente, antes do início dessa campanha, somente 1 em cada 5 adolescentes nessa faixa de idade tinha tirado o título de eleitor, o que representa, em relação a 2018, uma queda de 25%. E se a gente for mais longe, como algumas matérias esclareceram, em relação a 2004, uma queda de 60%. Então, o que você acha que levou esse tão baixo número de jovens querendo participar do processo eleitoral no Brasil? Olha, eu acho que principalmente a desesperança. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para a juventude brasileira. O agravamento da desigualdade social, que ocasiona a evasão, o abandono escolar e universitário, o desemprego entre a juventude, o subemprego entre a juventude, a falta de perspectiva. Veja, nós tivemos em 2021 o Enem com o menor número de inscritos em 13 anos. Esses jovens perderam a perspectiva no futuro. E muitos deles talvez achassem que, poxa, só mais um voto, só um título, eu não vou mudar nada. Aí entra a nossa campanha, inclusive, né? Conscientizando, falando sobre a importância de exercer a democracia, e mais do que isso, que nós podemos mudar essa realidade. Mas a gente se deparou, né, por conta do momento difícil que a gente passa com essa onda de desesperança entre os jovens brasileiros que estavam duvidando do poder do voto. Então, a nossa campanha entra exatamente para combater esse tipo de coisa, mas acredito eu que é uma coisa forte entre nós jovens, exatamente pelas dificuldades que a gente vem passando, mas como a gente tem dito na campanha, é possível mudar sim, ocupando as urnas com o nosso voto no Brasil. Mas a desesperança é o que as pessoas têm te comentado, né? Assim, é óbvio que cada grupo deve ter seus motivos, né? Mas quais são os motivos principais dessa desesperança? O quadro político de uma maneira geral, é a representatividade, a denúncia de corrupção, acha que a política não faz diferença? Que tipo de comentário eles têm feito com você? Eu acho que tudo junto, né? Eu acho que nós temos
uma parcela dos jovens, né, que precisaram parar de estudar para ajudar os pais a comprarem os alimentos. Hoje, o assunto do dia é a inflação. Né? O gás de cozinha já bate quase R$ 200. Então, nós estamos falando de jovens que estão no sinal vendendo jujuba, com uma mochila, né, de aplicativo de entrega nas costas, às vezes muitos menores de idade burlando o sistema do aplicativo, né, desses aplicativos de entrega. O trabalho infantil aumenta, a escola, a universidade se torna algo cada vez mais distante. Nós temos, né, escândalos e mais escândalos de corrupção agora, principalmente envolvendo o Ministério da Educação. Isso tira dos jovens, né? Poxa, quem deveria me defender? O ministério que deveria pensar por mim, né, nesse sentido do investimento na educação, que deveria pensar em como me incluir de volta no acesso à educação pós-pandemia, né, estava aí, enfim, envolvido em tantas coisas de corrupção, por exemplo. Então, esse é um dos motivos. Eu acho que o ataque à democracia que a gente vive nesse momento também assusta e desanima muitos jovens brasileiros, né? Nós temos falas terríveis, inclusive, nesse sentido de ataque à democracia, de ataque à liberdade, e essa questão de representatividade também, né? A gente sempre fala sobre isso. A necessidade de fazermos políticas de jovens para jovens, porque às vezes o jovem liga a televisão e vê ali, né, uma pessoa mais velha, com o terno, ele não entende nada do que está falando, né? Então, assim, também uma campanha que fala o seguinte, olha, dá para você ocupar a política e falar também sobre a sua realidade, né? Então, eu acho que é um combo dessas coisas que desanimam a juventude brasileira e que acham que talvez seu voto não mude nada, né? Então, é o contrário desse pensamento que a gente tem tentado tocar a campanha aí pelas escolas brasileiras, mas é justo que se pense assim, né? Porque o jovem no Brasil, como diz a música, não é levado a sério. Nesse momento, está sendo menos levado ainda. Infelizmente, está aí nas estatísticas terríveis de desemprego, subemprego, evasão e abandono escolar e universitário. De uma maneira geral, a juventude tende mais para a esquerda, né? Tem gente que diz, inclusive, que todo jovem é de esquerda, se não for tem algum problema, e dizem que depois, se continuar de esquerda, tem mais problema ainda. Eu não concordo com isso, mas tem essa fala no meio liberal que fala sobre isso. Mas na juventude, a tendência é que seja de esquerda. Eu fiz uma entrevista com um chavoso da USP há um tempo atrás, e ele reclamava, inclusive, do discurso da esquerda para fazer as pessoas participarem da política. Dizia que o discurso de esquerda não estava representando as pessoas, principalmente ele vem da periferia de São Paulo, ele é da periferia de São Paulo, né, apesar de estar cursando a universidade agora, né, ter destaque com as suas ideias, mas ele é da periferia e ele dizia que, pelo que ele observa na periferia, o discurso da esquerda, político da esquerda, não estava conseguindo seduzir a juventude, não estava representando o que os jovens queriam. O que você acha disso? Olha, a gente fala isso, né? Que todo jovem pode ser um grande revolucionário e apaixonado pelas mudanças, nesse sentido. E eu acho que a gente tem mesmo um caminho muito aberto assim com a juventude, porque a nossa galera, né, na nossa idade, a gente se indigna muito com o que a gente tem vivido, principalmente nesse momento, e com outros capítulos terríveis da nossa história. Então, inclusive, acho que é uma crise até no governo bolsonarista, essa falta de diálogo, né, que eles têm entre a juventude, eles sempre tentam trazer isso, mas eu acho que a gente consegue melhor, porque o jovem sente na pele, o que é, como estava dizendo para você, o subemprego, o desemprego, a falta de acesso à educação. É óbvio que a gente se indigna com algo que a gente vive, mas eu concordo, né, que o diálogo, que a construção com esses jovens, ela precisa ser sempre revista e revista e revista de novo para a gente sempre atualizar como a gente fala, como a gente contata, como a gente traz. Mas eu acho que quando a gente fala assim, nós estamos com uma dificuldade da esquerda falar com jovens, é porque a gente está olhando para umas figuras mais velhas que talvez, né, tenham aqui outro nicho de atuação. Quando você tem jovem ocupando a política de verdade, é mais fácil, porque é de jovem falando para jovem. Então, por exemplo, com as minhas redes sociais e na minha atuação, eu tenho zero dificuldade, porque, olha, sou eu, uma menina negra, jovem, sonhando em ser a primeira da universidade, falando com esses outros jovens. Então, é claro que a gente sempre precisa rever para atualizar, mas, para além de rever como a gente fala com a juventude, a esquerda precisa apostar em figuras jovens,
né, como figuras potentes e importantes para a reconstrução do nosso país e que estejam na linha de frente, né, desse projeto que a gente tem. Porque a juventude é muito potente, a juventude hoje fala para milhões de pessoas, né, via redes sociais, traz consigo essa representatividade do lugar de onde veio, do que quer, dessa luta coletiva, né, e é importante que a gente possa ter essas figuras na linha de frente também. Então, acho que tem duas formas de resolver. Obviamente, sempre atualizar, né, o nosso discurso, a nossa forma de diálogo, para que seja entendível a esses jovens, mas mais do que isso, colocar jovens na linha de frente, porque assim a gente fala nós por nós, a gente fala com a gente mesmo, né, e traz uma juventude aguerrida que pode contribuir com o avanço do nosso país. E tem um ponto que o Chavoso falou também, que especialmente sobre o jovem da periferia, que a esquerda tem um discurso meio classe média, que não, de uma maneira geral, não representa o que se passa na periferia, o que aquela esperança que o político sempre traz, mas que o jovem da periferia não vê realizado no seu dia a dia, né? Especialmente para o jovem da periferia. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que a esquerda está contemplando esse jovem? Olha, eu acho que englobar todo mundo numa coisa só é um pouco complicado. Eu acho que nós temos setores que, de fato, falam mesmo mais com a classe média. Mas na luta que eu atuo, por exemplo, é totalmente o contrário. Inclusive, porque a luta em defesa da educação, ela se dá, em maior parte, com os estudantes das escolas públicas, que são os estudantes da periferia, que são os estudantes pobres, que são os estudantes quilombolas, indígenas, negros. Então, assim, eu não vivo, né, essa dificuldade de diálogo com a periferia, porque eu sou da periferia, falo pelos meus, luto pelos meus. Então, assim, é muito nessa questão do nós por nós. E assumo para mim, inclusive, a responsabilidade, porque eu não quero entrar na universidade sozinha, eu quero entrar com o meu bonde, eu quero entrar com outros jovens da minha idade. Então, assim, eu entendo, observo alguns setores que têm dificuldades mesmo, mas a luta... Principalmente, Rosana, ele fala da política partidária, especialmente. Observa alguns setores que têm dificuldade, alguns partidos que têm dificuldade, mas aqui na luta da juventude, já fala por si mesmo, juventude, nós somos da periferia, nós viemos de lá, nós falamos para nós, né, lutamos junto com o nosso povo, então aqui eu não vejo nenhuma dificuldade, porque foi assim que me acharam também, né? Comecei trabalhando com 13 para 14 anos no camelô, né, e foram lá, falaram para mim que eu poderia terminar o estudo e ter perspectiva de futuro. Então, eu concordo em partes, porque nós temos, de fato, alguns setores que têm dificuldade. Cito um exemplo, né? O Lula tirou uma foto junto com o Gerardo Alckmin, lá na filiação dele ao PSB, se eu não me engano, e a figura da foto são pessoas brancas só, e eu acho que 2 mulheres. O movimento negro pontuou no Twitter, né? É importante que a gente possa pensar as figuras negras do lado de lá da mesa. E teve muita gente, que chamou aquilo ali de mimimi, que chamou aquilo ali de identitarismo, que chamou aquilo ali de pós-moderno, que não sei o quê, e que lacração, não sei o que lá. Então, assim, eu falei sobre isso. Falei, olha, gente, se a gente não estiver disposto a ouvir a juventude negra, o povo negro brasileiro, não tem como. Porque é justo que a gente se indigne que não tenha gente como nós. É justo que a gente queira estar do outro lado da mesa, porque não há projeto de reconstrução do Brasil sem o povo negro. Se somos nós, mulheres, negros, a maior parte da população, como é que se debate? E não é uma coisa assim, estou criticando e não vou construir. É uma autocrítica, porque nós queremos construir. Nós queremos estar lá. Nós queremos pensar um projeto de país. E no momento onde somos nós, mais uma vez, os mais atingidos pela desigualdade social, como é que se discute sem nós? Então, assim, eu entendo o que ele fala porque isso acontece mesmo. Tem setores que não estão dispostos a dialogar. Mas aqui no trabalho de juventude, na luta que a gente tem em defesa da educação, da juventude da periferia, como disse para você, é nós por nós, é nós falando por nós, e é assim que funciona. Então, a gente não vive muito disso aqui, mas entendo que alguns setores que ele né, cita, realmente isso acontece e nós precisamos combater. Eu acho que uma das soluções, inclusive, é um pouco do que eu falei anteriormente, colocar jovens, principalmente jovens negros, na linha de frente da luta em defesa do Brasil. Confiar nesses jovens, inclusive, essa tarefa é tão importante. Tem talvez um pouco de um choque de gerações, né? Tem os
os participantes dos partidos que têm mais idade, que são mais antigos, mais experientes, têm alguma dificuldade de dar conta, de compreender a complexidade ou a importância da questão identitária, e acham que é apenas lateral. Por outro lado, eu vejo que tem uma discussão também de uma parte das pessoas que fazem a discussão identitária que deixam a raça, a classe de lado, né? Acho que isso também, eu acho que o problema não, a solução seria juntar essas duas discussões num grupo só, né? Mas pelo lado, então, pois é. E também pelo lado dos mais experientes, que são os que dominam os partidos, entender que a política identitária, a defesa das causas identitárias, não é para ser tratada de uma forma menor, nem virar uma dificuldade, uma chatice, como falar de lugar de fala, que às vezes é um conceito mal utilizado, né? Mas nem por isso é um conceito que é menos importante. O fato de ser mal utilizado, exagerado por alguns, não deixa de... não tira a importância do conceito de lugar de fala, que nada mais é que trazer para o debate aquele que sofre na carne as dificuldades e passa a ter uma voz num debate que ele não tinha antes. Então, essa parcela de políticos mais experientes tem que entender isso, ou senão vai ficar para trás nessa conquista da garotada, com certeza. Isso aí você tem razão. Agora, como é que está a campanha da UBS para conquistar esses novos eleitores aí? Quais são os resultados que vocês estão conseguindo? Olha, a nossa campanha histórica, né? A gente chama aqui de Se Liga 16, porque nós estávamos lá na linha de frente quando conquistamos o voto aos 16 anos, né? É uma vitória da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Essa entidade tem 73 anos de história, então foi muita luta que a gente travou até aqui. Então, o Se Liga 16, como a gente chama aqui, né, e nesse ano a nossa campanha é Título na Mão para Defender a Educação, a gente tem falado muito sobre a importância de exercer a democracia e levar a nossa luta das redes, das ruas, também para as urnas. O voto é muito importante, para que a gente possa ligar a televisão, né, e ver pessoas como nós que nos representam, pessoas que defendem a educação, que defendem a nossa escola, a nossa ingressão no ensino superior. Então, a gente tem falado isso com a juventude brasileira, que, como disse para você anteriormente, está bem desesperançosa com o atual governo, mas que está na disposição para mudar. Então, a gente olhou para um número, né, bem mais baixo do que os últimos anos, olhando e falando o seguinte: aceitamos o desafio, vamos fazer essa juventude toda tirar o título de eleitor. E assim a gente montou em todas as escolas, né, em muitas escolas, em cada cantinho desse país, nos 4 cantos do país, os nossos guardiões da democracia, que são banquinhas que ficam no pátio da escola, com computador, com celular, para incentivar e tirar o título desses estudantes. Eu, por exemplo, tenho rodado o Brasil nas escolas, mas cada diretor da nossa entidade estão nas escolas também tirando o título, e assim a gente tem feito, conseguimos contato com a Anitta, com a Juliette, com todo mundo que entrou para compartilhar essa campanha. A gente, então, começa, né, a crescer, bate mais de 1 milhão de títulos tirados, e agora estamos na reta final, já planejando uma mega live, uma mega participação aí com influenciadores também para o incentivo do título de eleitor. Então, nosso trabalho, ele se dá nas redes e nas ruas. Nas ruas, nós estamos em todas as escolas possíveis com a nossa banquinha, fazendo o título de eleitor dos estudantes. Nas redes, diálogo com os artistas, tuitaço, né, e conscientização da nossa galera para tirar o título de eleitor. E nessa reta final, teremos uma mega live, assim, para poder falar da importância disso, e tem dado resultado, né? Como sempre, falando sobre a responsabilidade de votar e como isso é importante para o Brasil, está sendo bem legal. Rosana, antes de terminar, queria aproveitar para a gente falar de um tema que pouca gente talvez ainda tenha se atentado à importância, que é as mudanças que o governo Bolsonaro está fazendo no ensino médio. Eu queria que você explicasse, para quem não está ligado nesse tema, que tipo de mudanças são propostas ou colocadas em prática pelo governo Bolsonaro para o ensino médio. Olha, a reforma do ensino médio é uma reforma que foi aprovada em 2016, a gente já lutava, inclusive, contra a reforma do ensino médio. Nós estamos produzindo, Chico, agora um documento muito bacana,
né, sobre a nossa opinião com a reforma do ensino médio, com doutores, assim, professores, muita gente especialista em educação que tem escrito bastante, mas as nossas preocupações, né, é exatamente porque nós queremos mesmo uma nova escola. Não nos cabe mais uma escola que parece prisão, uma escola cinza, um modelo que, né, tá ultrapassado e a gente pode melhorar, mas nós queremos uma nova escola, um novo ensino médio dos estudantes para os estudantes, da juventude para a juventude. Nada sem diálogo, nada construído sem os jovens estudantes dá certo. Então, o que a gente tem falado, inclusive essa reforma, ela tem sido implementada de formas diferentes em cada estado do nosso país. Então, o que a gente tem falado, e que também traz aí a questão do novo Enem. O que a gente tem falado é o seguinte, nós queremos diálogo, e nós vamos lutar em defesa da educação até o último segundo. São muitas as mudanças, quero convidar quem nos assiste a nos seguir nas redes sociais para acompanhar, Rosana Barroso, também a UBS Oficial. Nós vamos, né, disponibilizar o nosso documento em breve, e esse documento vai nortear a nossa luta aí pelo Brasil inteiro. O que nós podemos dizer agora já é que nós queremos o ensino médio dos estudantes para os estudantes. O governo Bolsonaro nunca aceitou receber os estudantes. Eu já fui expulsa do prédio do MEC tentando, né, dialogar com o ministro da Educação. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, né, ignorou por 400 dias o e-mail que mandei a ele pedindo uma reunião. Quando ele respondeu, ele disse que ele não tinha mais agenda, exatamente na semana que ele estava com a agenda vazia. Então, assim, nós já nos posicionamos que lutaremos em defesa da educação e não acreditamos em nenhuma reforma ou tentativa de transformação da escola sem diálogo com a comunidade escolar, sem diálogo com os estudantes. Mas você pode dar um exemplo de alguma proposta do governo que preocupe em especial vocês? Já está colocada? Oi? Você pode dar um exemplo de alguma proposta do governo federal que te preocupe em especial? Já tem linhas colocadas? Olha, um dos maiores exemplos de preocupação que a gente tem é com a reforma do ensino médio e o novo Enem. Por que eu vou falar sobre isso? Porque a gente tem muita preocupação por pensar e ver, assim, não vou falar uma coisa específica, porque eu acho que é um pacote, então acho que isso aqui é bem da nossa opinião. E ver que o governo Bolsonaro tem pensado em reforma do ensino médio, ignorando totalmente que a gente está numa pandemia. Agora, né, com o avanço da vacinação saindo dela, se Deus quiser, mas, né, no caso agora, com o avanço da vacinação saindo do isolamento social, mais ainda uma pandemia e 2 anos, né, de um buraco gigantesco na educação. E não há como debater mais nada sobre a educação brasileira sem falar dos 2 anos de pandemia, onde a maior parte da juventude brasileira não estudou. Então, a reforma do ensino médio não prevê uma operação resgate, como a gente chama aqui, uma busca ativa dos jovens que pararam de estudar. O novo Enem não prevê e não pensa que no ano de 2021 nós tivemos um número terrível de inscritos, o menor número em 13 anos, né, o Enem mais branco da história. Então, essas duas coisas, eu diria que, no geral, o que nos preocupa mais, de ver que eles ignoram que nós vivemos uma pandemia e, por isso, tentam colocar aí, né, no Brasil inteiro, uma reforma que foi construída sem diálogo, né, e de uma forma que ignora os 2 últimos anos, e mais do que isso, que pensa também, obviamente, um novo Enem, mas de uma forma, assim, pior ainda. Então, assim, não há como debater nada na educação, sem falar, infelizmente, desse rombo que nós tivemos na educação básica, principalmente nesses últimos 2 anos, e eles ignoram. Então, eu elencaria que a nossa maior preocupação é ver que vão tentar, né, que já está encaminhando para implementar uma reforma do ensino médio, mais uma vez, sem diálogo e sem pensar que nesses últimos 2 anos nós tivemos muitos problemas. Então, pensar numa nova escola que não pense em resgatar os jovens que evadiram dela é um erro terrível para o nosso país. Então, essa é a nossa principal preocupação. Ok, então você que nos assiste, fique ligado aí nesse tema, reforma do ensino médio, de vez em quando joga no Google ali para saber o que está sendo atualizado, o que o governo está planejando, está tramando, né? O governo Bolsonaro a gente não diz nem que planeja, ele trama. Para ver o que o governo Bolsonaro está tramando de mudanças no ensino médio, para a gente acompanhar de perto e não deixar passar uma questão tão importante. Antes de terminar, voltar a lembrar você para seguir o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e faça esse conteúdo circular, compartilhando esse vídeo para a gente poder fazer chegar essa entrevista ao maior número de pessoas. Rosana, obrigado, sucesso aí na campanha, espero que no final
muitos adolescentes de 16, 17 anos cheguem lá com um título de eleitor no fim na reta final, com título de eleitor na mão ou título de eleitor no celular, e que a gente tenha um aumento aí no número de adolescentes, eleitores. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Vamos juntos em defesa da educação. Valeu.